Esse salmo aqui tem uma coisa interessante. Por que que eu te falei que ele tem um pouco a ver, nós conversamos semana passada, sobre conversas nossas? Por causa dos porquês. A gente muitas vezes discute sobre por que passamos por isso. E o pastor foi enfático em si, meu. Pera aí, pastor. O senhor foi logo xeretar a nossa conversa, pastor. Pera aí. E eu muitas vezes em situações na minha vida sempre pergunto por quê. Jesus, por que eu estou passando por essa situação? O que foi que eu fiz? O que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso fazer para mudar? Aí vem Deus e responde através desse Salmo 130. E se você perceber, esse salmo ele é como que fosse fases da oração. Eu vou dizendo por cada versículo para você entender. No primeiro, ele fala sobre clamor. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. O momento que você está no fundo do poço e levanta aquele clamor desesperado por Deus, clamando por uma resposta. O segundo versículo. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos às vozes das minhas súplicas. Seria a continuação do primeiro, onde você começa a fazer aquele pedido. Senhor, eu estou passando por isso, estou passando por essa situação, eu estou no fundo do poço, não estou vendo uma saída, uma luz do fim do túnel. E você começa aquele pedido desesperado. Terceiro versículo. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Aqui entra um pouco sobre a acusação. Porque sempre quando você está orando a Deus, o inimigo vem com aquelas acusações. Você fez isso. Lembra aquele pecadinho de ontem à noite? O inimigo começa. Aí você pensa, caraca, e agora? Será que Deus vai me ouvir? Você ficou com aquela dúvida. Mas aí vem o versículo 4. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Você se lembra que você é um filho amado e que se você pedir perdão, você confessar o pecado, ele vai te perdoar. Sendo que ele já te deu o perdão quando morreu na cruz. Então, na realidade, você vai tomar posse do perdão que ele já te deu. O quinto versículo. O quinto e o sexto acabam sendo parecidos. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. Aqui entra um pouco em esperar no Senhor, mas dentro do que a palavra dele diz. Se ele te fez uma promessa, existe uma palavra que ele lhe deu. Então é dentro dessa palavra, debaixo dessa promessa que você está. O versículo 6 que foi o tema de domingo. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Aqui tem uma coisa interessante. Você pode perceber que ele usa guardas esperando pelo romper da manhã. Por que este exemplo? Quem trabalha na parte da noite é o horário mais perigoso que tem. Entre 10 da noite e 5 horas da manhã é o horário mais perigoso que tem de trabalhar. Por quê? Literalmente, silêncio total. Você tem que ter uma atenção redobrada no seu trabalho. E é um horário que qualquer vacilo que você der, você corre perigo e o que tiver em sua volta. Então esse anseio pela manhã é porque os guardas sabem que quando der 6 horas da manhã, claro deles outra turma render, automaticamente ele vai estar tranquilo. Ele vai voltar para casa dele, tranquilo, mas ele sabe que tudo que está ao redor dele vai muito bem. Eu até comentei em outro na célula que também tem uma questão. Não é só quem trabalha pela noite que espera o romper da manhã. Todo trabalhador anseia pelo último minuto de serviço. É verdade. Quem trabalha, exemplo, das 8 às 5 da manhã, ele fica contando os minutos. Quando ele vê que der 16h59, ele só não pula de alegria, o patrão não vê. É. Porque todo mundo espera. Por quê? Porque é um tempo trabalhoso, um tempo difícil. Por isso esse anseio pelo amanhecer. Era para eu ter achado no versículo que Jesus fala alguma coisa sobre trevas e luz. É alguma coisa que quem anda nas trevas tropeça. Eu não vou lembrar o versículo, depois eu vou achar. E entra bem nisso. É tempos trabalhosos. Trevas representa tempos trabalhosos, provas difíceis que você passa, escuridão, deserto, mas amanhecer representa esperança, representa alegria, representa vigor.
Por isso essa ansiedade aqui, usou como exemplo os guardas. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante rendição. Aqui já é um recado para a igreja. Você sabe que Israel é representado por nós. Nós somos o Israel de Deus. Mas tem lá o Estado de Israel, que completou 70 anos agora em maio, mas nós também espiritualmente representamos Israel de Deus, que é Ele nos falando para nós esperarmos o Senhor, porque nele há misericórdia e há abundante rendição. E Ele remirá Israel de todas as iniquidades. Isso eu não falei ontem. Ou seja, os pecados que você tiver, você será remido deles, desde que você espere no Senhor. Então, ou seja, se você perceber aqui, o salmo inteiro são fases de oração. É verdade. Clamor, súplica, pecado, perdão, aguardar na palavra, aguardar no Senhor uma resposta, esperar no Senhor e ter a remissão. Então são fases da oração aqui que nós podemos ver nesse salmo. Mas tem uma coisa interessante. O pastor citou Jeremias 33:3. Esse versículo me quebra todinho. E eu não tinha parado para pensar no que esse versículo fala. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós muitas vezes questionamos sobre por que isso, por que passar por isso. E olha a maneira que Deus deu a resposta. Clama a mim. Se você clamar a mim, eu vou te responder e te dizer por que você está passando por isso. Você, quando tem uma dúvida, uma pergunta, para você saber uma resposta, você tem que fazer o quê? Perguntar. De que forma nós vamos perguntar para Deus? Orando. Conversando também, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Então a gente pode chamar Espírito Santo. Senta aqui ao meu lado, vamos conversar. Você pode conversar com ele da mesma forma que você conversa com um amigo. Então, é você clamar ao Senhor e saber que Ele vai te responder. Pode demorar um pouquinho, não sendo na hora em que você pediu, mas em algum determinado momento Ele vai responder. Você citou sobre a questão de nós aprendemos a orar. Me fez lembrar de um cara que de vez em quando eu vejo os vídeos dele, chamado Geraldo Rufino. É um grande empresário que está até candidato a deputado. Ele é conhecido como catador de sonhos. Ele, muito novo, acho que foi o pai dele que saiu de casa, morreu, não me lembro. E só tinha ele, a mãe dele e os irmãos. E ele parou de estudar e começou a empreender. A empreender num ferro velho, catando latinha. Começou a empreender, começou a ganhar dinheiro. Hoje a empresa dele fatura mais de 50 milhões ou bilhões. É uma empresa de reciclagem. E ele fala sobre a questão do fundo do poço. Que o fundo do poço é o melhor lugar para você estar, porque só tem uma saída. É verdade. Então a gente se lembra que às vezes Deus nos permite ir para o fundo do poço para aprendermos a orar. Para fazer a oração certa, aquela oração que Deus quer que a gente faça. Tudo bem que tem vezes que é a gente que se coloca lá dentro. Não é Deus quem a gente se coloca lá dentro. Mas tem situações em que Deus nos coloca no fundo do poço. Numa situação que a gente pensa que é o fundo do poço. Mas para Deus não é. Então, o segredo aqui é nós clamarmos. É o Cântico dos Degraus, que é conhecido esse capítulo do Salmo 130. Então nós temos que entender que a caminhada com Deus é degrau por degrau. Subindo. Clamando, clamando. Vamos ganhando mais experiência. Vamos conhecendo mais a Deus. E quanto mais a gente ter esse hábito de clamar a Deus, da gente tentar conhecer as coisas ocultas que não sabemos, a gente vai alcançar uma vida melhor, a gente vai alcançar uma vida vitoriosa e automaticamente nós não vamos mais ser o mesmo, vamos ter muitas coisas para contar. Então é isso. Tem o Salmo 23 também, que foi o último que ele citou, não citei ontem, que ele relata muito bem da nossa confiança em Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me fazem verdes pastos, guia mansamente pelas águas tranquilas. Esse é um salmo também que nós temos que ter como nossa oração todos os dias. Mas qual é a condição aqui? Se o Senhor for o nosso pastor.
Então nós temos que deixar o Senhor ser o nosso pastor. Mas aí você me diz, mas Tiago, nós temos 6 pastores na igreja. Mas eles são nossas autoridades humanas. Nós temos que ter ele como nosso pastor. O pastor dos pastores. Se nós tivermos ele como nosso pastor, nada há de nos faltar. Não me refiro só no financeiro, no material, me refiro à presença dele, não vai faltar alegria, não vai faltar sustento na prova. Tudo que a gente precisar, nele a gente vai obter. É isso então que nós compartilhamos hoje. Tem mais alguma coisa para falar?